Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Gente, só para complementar, a gente tem bastante conteúdo no Vetorizando, bastante pregações também no Vetorizando do Spotify, bastante pregações no YouTube também. A gente tem uma série lá de Sex Talks, então são 5 episódios só falando sobre esses assuntos. Então, se você não vê a sua pergunta aqui, ficar em dúvida alguma coisa, tem esses meios para vocês serem saciados. Teve 60, 70 perguntas no final ali, que depois que chegou... Teve algumas que chegaram, já era... Para mim, chegaram tipo 17h30, então não dava para nem estudar. Teve perguntas, por exemplo, que precisaria de uma série para responder, entende? Então, a gente tem mais ou menos 5 minutos por pergunta. Então, a gente não vai abordar perguntas que não dá para abrir e fechar aqui também, tá? Tem perguntas que já foram respondidas. Por exemplo, tem um capítulo do Vetorizando lá que a Nathalie começou, de como honrar seus pais. Então tem um capítulo inteiro de 1h20 sobre como honrar seus pais. Tem uma pergunta sobre isso, né? Então acho que a gente vai responder melhor lá. Então tem várias coisas. Sex Talks também responde várias perguntas. A maior parte das perguntas foi sobre sexo e relacionamentos. Então de 70 foram 69 sobre esse assunto. E a outra sobre honrar os pais e a mãe. Tô zoando, mas foi bem desproporcional. Então, assim, é nesse sentido, tá? E também a gente vai responder da nossa perspectiva, mas isso não nós não estamos aqui... não é um culto doutrinário isso aqui, né? A gente vai responder mais de maneira mais prática, pragmática as coisas aqui. Beleza? Bom, é isso aí. Então, vamos para a primeira pergunta. Como vocês fazem para conciliar as demandas do trabalho de forma equilibrada, sem negligenciar a profissão, nem as outras áreas da vida, conseguindo dar a cada uma a sua devida importância? Tá bom. De fato, como nós fazemos para conciliar as demandas da vida? Primeiro, quais são as nossas demandas da nossa vida, né? Eu acho. A gente tem empresa, a gente tem um ministério, a gente tem 2 filhos indo para 3, a gente tem um mestrado, a gente tem a casa. O que mais? É isso aí. A gente tem o GD, né, a liderança supervisores e tudo mais. Então, a gente tem algumas demandas. Como que a gente faz para conciliar tudo? Às vezes não faz, gente, às vezes não concilia. Mas eu acredito que tudo começa com uma convicção. Eu ensinei a Alice, né, e ela decorou um versículo que eu acredito que é o que me ajuda a fazer todas essas coisas, que é 1 Coríntios 10:31, que é: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a convicção, ela parte daí. Tudo que a gente faz está relacionado com a glória de Deus. Quando a gente casa, quando a gente tem filhos, quando a gente trabalha, quando a gente exerce um ministério, todas as coisas e demandas têm o seu devido tempo, valor, e tudo está relacionado com a glória de Deus. Não é uma coisa mais relevante do que a outra. E acredito que a gente também tem que ter estratégias, né? Disciplina, tem que ter calendário, tem que ter agenda, tem que ter o apoio mútuo, né? Então, quando a gente está junto, a gente soma forças e está indo para o mesmo caminho. Então, às vezes a gente não consegue fazer tudo com bastante vigor e dando a devida importância. Às vezes uma coisa fica deixada de lado, às vezes uma outra coisa, mas a gente faz tudo para a glória de Deus e acredito que é assim que a gente consegue se manter fazendo todas essas coisas. Essa é a primeira questão. A gente não consegue. Como é que vocês fazem para conciliar as demandas do trabalho, de tudo de forma equilibrada?
embora naturalmente a gente tente demonstrar que a gente é equilibrado e ser equilibrado, eu sinceramente, quando eu converso com a Carol, nós discutimos como nós não estamos conseguindo fazer as coisas que nós nos propomos a fazer. Então pode parecer, de fora, avaliando, tipo, o Murilo e a Carol fazem muitas coisas de maneira equilibrada. Mas não é isso necessariamente que está sendo a visão interna. E aí vem uma questão de comparação. Eu acho que cada pessoa, ninguém pode comparar a vida com a do outro, entendeu? Eu e a Carol temos uma vida, e vocês têm outra vida, e nós estamos numa fase, vocês estão em outra fase, e tem pessoas que estão em outra fase, e nós temos estruturas que talvez vocês não percebam que nós temos, que nos ajudam. Por exemplo, nós temos 2 avós para as crianças, tem gente que não tem, né? Nós temos... o meu pai me deu o meu primeiro carro, eu não comprei meu primeiro carro. Sabe o Fiesta que eu ando até hoje? Eu não comprei, eu ganhei esse carro. Né? Então, assim, nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida na vida. Então, a gente não pode se comparar com a vida que o outro leva. Nossa, cara, como essa pessoa... Porque o cara não teve o mesmo ponto de partida. Então, assim, às vezes você se compara e se coloca a menos ou a mais do que a pessoa, mas Deus é quem sabe o ponto de partida, as estruturas que tem e o que você vai ter que fazer para lidar com elas. Isso, entretanto, não é uma desculpa para não ter uma vida relevante, produtiva e impactante, entendeu? Não estou falando assim, realmente o cara é privilegiado, ele nasceu com talento, ele nasceu com dom. Sabe aquele negócio, né, de gente que se vitimiza? E também não é essa a desculpa. E aí, pensando nisso, então, primeira coisa, nós não damos conta. Segunda coisa, não se compare, porque talvez, quer dizer, talvez não, certamente a sua vida é outra. Mas agora, falando especificamente de como nós fazemos para melhorar a nossa própria vida, do nosso ponto de partida, eu coloquei algumas coisas. A primeira é a oração. Né? Deus pode fazer mais que você, em 5 minutos mais do que você em 5 anos, então ore. A segunda é clareza e foco. Né? A gente, ao longo dos anos, desenvolveu claramente, nós temos... claramente qual é a nossa missão e nosso foco. Isso está absolutamente claro para nós enquanto casal. Né? A gente não precisa se comunicar sobre isso, a gente já sabe disso. Então, é um pressuposto básico. A gente tá dando alguma coisa errada e aí a gente já se lembra, não, mas a nossa missão é essa. E está tudo certo, entendeu? Então, clareza e foco é importante. Conversamos muito. Eu e Carol gostamos de viajar só para conversar. Então, por exemplo, eu e Carol, quando viajamos, não toca música no carro. Porque a gente prefere conversar, então a gente não fica vendo a música. Então a gente foi daqui para Curitiba conversando por 6 horas. Sobre a vida, sobre como ser mais produtivo, sobre como conseguir dar conta das coisas, sobre não sei o que. A gente conversa muito, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e assim, e o GD, e não sei o que, não sei o que. A gente tem prazer nisso, não é tipo assim, nossa, vocês se sacrificam muito para a glória de Deus. Não, é uma coisa que a gente gosta de fazer, entendeu? É um prazer. Aí, e as crianças, como a gente vai... Será que a gente consegue ir para o 4º filho? Será que não? Acho que não. Eu não aguento mais, eu não aguento. Né? Aí tem dia, não, vamos para o 4º mesmo, não sei o que, entendeu? Então, essas coisas. Né? Conversamos muito. Eu coloquei uma coisa aqui também, investir em capacidade de produção. Ou seja, não é fazer economias burras. O que eu chamo de economia burra? Você para de ir na academia porque você está sem tempo, é burrice. Entendeu? E eu sou burro, por exemplo. Não estou indo na academia faz 3 meses. A única coisa que eu faço é uma boa ação social, que é pagar a academia todo mês para sustentar o comércio local. Entendeu? Mas isso é contraprodutivo. Porque se você estiver bem fisicamente, você estará melhor para cumprir as outras demandas. Então você não pode investir só na produção final do negócio. Você tem que investir na sua capacidade de produção também. Entendeu? Seu corpo físico tem que estar bem, sua mente tem que estar bem, as suas relações têm que estar bem, senão você não consegue fazer nada direito. Então tem que ter esse equilíbrio entre investir nos ovos de ouro e na galinha dos ovos de ouro, entendeu? Porque senão você mata a galinha, não tem mais ovos de ouro. Né? Então, entenda-se você como... É estranha essa comparação, né? Mas vocês entenderam. Você como aquele que produz o resultado. Né? Então, carga e capacidade de carga. Você tem que manter fazendo alguma coisa. Né? Aprender a dizer não é muito difícil, mas... E clareza do chamado e do propósito ajuda a gente a dizer não. Então... Eu já disse muitos nãos, e alguns eu não disse, colho as dores até hoje. E lidar com os ladrões de tempo. Tem só mais essas 2 coisas. Lidar com os ladrões de tempo, foco e energia.
Eu queria dizer isso para vocês, que tem uma coisa na vida que eu chamo de roda de hamster. Você já viu uma gaiola de hamster? Sabe como é que funciona uma gaiola de hamster? Com aquelas rodas? Como que funciona? Tem várias rodas, certo? Mas qual que é a característica da roda? Elas estão conectadas. Quando um hamster corre, se o outro hamster estiver na roda, ferrou para a vida dele. Porque ele vai ter que correr, mano. Entendeu? Ou ele vai correr, ele vai tombar naquela roda. Isso é roda de hamster. Eu falo que na vida tem várias rodas de hamster. O horário das pessoas é uma roda de hamster. Então, por exemplo, a gente está tentando sair da terceira roda de hamster da vida, que é o horário das pessoas. Porque tudo termina, vamos supor, a gente termina o GD 9h30, a gente só consegue dormir 00:30. E a gente não consegue acordar cedo para fazer devocional. Então, assim, se as pessoas têm um horário das 10 horas, a gente tem que ter um horário das 10 horas. Como que eu faço para descer dessa roda? Eu queria estar dormindo 10 horas, para acordar às 5 horas e conseguir fazer devocional. Essa a gente ainda não conseguiu solucionar, porque o horário da noite, por exemplo, das 8 às 18, os meus clientes mandam no meu horário. Eu não tenho o que fazer. Eles entendem, eles pressupõem que eu tenho que atender eles. Das 18 às 22, o pessoal da igreja pressupõe que eu tenho que atender eles. E aí, das 22 para frente, a gente coloca as crianças para dormir. 1h da manhã a gente vai dormir. E a gente quer acordar às 5 horas da manhã fazer devocional. Ninguém consegue, normalmente, dormir 5 horas corriqueiramente e aguentar. E a gente não faz as coisas direito. Por exemplo, uma roda de hamster, para mim, não estou dizendo que todo mundo tem que sair das redes sociais, mas uma roda que eu desci há 10 anos foi as redes sociais. Porque você entra naquele negócio e você fica rodando. Outra roda de hamster que eu desci foi o meu celular. Meu celular é todo bloqueado, é um dumb phone, eu não tenho aplicativo, dá 9 horas ele bloqueia, eu não consigo entrar no YouTube, não consigo, não dá certo, entendeu? Eu comprei um aplicativo pago para eu não conseguir entrar no YouTube, porque eu ficava vendo o Max Verstappen. Eu não ficava vendo... eu ficava vendo outras coisas. Mas, isso aqui está me roubando tempo, isso aqui está me roubando energia, isso aqui está me roubando foco. E eu quero viver para a glória de Deus. Portanto, vamos achar um jeito. Então, essa é uma coisa. E por fim, então eu falei oração, clareza de foco, conversar muito, produção e capacidade de produção, ladrões de energia, tempo e foco, dizer não. E aí, por fim, eu acho que é uma coisa que eu e a Carol fazemos muito, a gente pergunta, a gente nunca olha para uma coisa que a gente entende na nossa missão que precisa fazer e diz, não dá. Nunca. A gente não olha e fala, não dá. A gente sempre olha e fala, como que a gente vai fazer para dar? É isso. Então, tipo assim, se a gente fica olhando assim, a gente vai ter 4 filhos? A gente fala assim, não dá. A gente fala assim, cara, para dar, a gente precisa ter uma pessoa trabalhando em casa todos os dias. Quanto custa? Custa R$3.500 por mês. Vamos fazer dar. A gente tem que ganhar R$3.500 a mais, porque a missão de Deus para nós é ter 4 filhos. Então, a gente sempre olha e pensa, como fazer para dar? Entendeu? Então, essa abordagem de como, eu acho que é uma coisa que marca a nossa vida. A gente olha para as coisas e fala, não dá para fazer isso. Não, essa não é uma pergunta. A pergunta Deus falou conosco que essa é a nossa missão? Deus falou conosco. Então, a pergunta é como a gente vai fazer para dar. Tipo o Pablo Marçal começa com como, entendeu? Mas, só que não. É isso. Foi mal. Então é isso. Vamos para a segunda pergunta. Quais seriam as características de um excelente funcionário e um excelente empreendedor que trabalha para a glória de Deus? Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Mas, se eu entendi bem, qual que é a diferença de alguém que é funcionário e alguém que é empreendedor, por exemplo? O que faz alguém ser Porque assim, não tem alguma coisa que glorifica mais a Deus, por exemplo, ser funcionário ou ser empreendedor. Tem funcionários que glorificam mais a Deus do que os empreendedores e vice-versa, né? É isso? Não entendi. Eu acho que é mais as atitudes, né? As atitudes que você tem que ter no trabalho para glorificar a Deus. Né? Eu acho que são basicamente as mesmas. Você tem que entregar mais do que lhe é pedido. Você tem que fazer as coisas não por causa que as pessoas estão pedindo, mas por propósito. Aquilo que você coloca a mão tem que ser feito com excelência. As pessoas têm que receber o melhor. Mas eu acho assim, na minha empresa eu tenho, na nossa empresa, porque a Carol é dona de uma das empresas, né? O CNPJ é o nome dela.
que ganha mais dinheiro, inclusive. E eu vejo que, vamos supor, lá tem o Walter, que é um projetista. Ele é o nosso projetista sênior. O Walter não seria um gestor. Ele é um projetista, ele projeta em Revit, em BIM, para quem sabe, assim. Ele é animal. A Laura conhece ele. Ele é assim fora de padrão mesmo, assim, sabe? E ele nunca vai ser um gestor e nunca vai ser um empresário, porque ele não quer. E se eu passar ele para gerente de engenharia, eu perco um projetista e não ganho um bom gerente. Entendeu? Ele é um profissional individual. Ele é um excelente profissional individual. Ele chega antes da hora. Ele é focado. Ele não fica perdendo foco, ele entrega projetos excelentes e ele é bom no que ele faz. Agora, o Lucas, então assim, ele tem aquele prazer de entregar um projeto bem feito. Esse é um profissional individual. O Lucas é um gestor. Ele tem o prazer de, por meio da equipe dele, entregar um projeto. Entendeu? Então, ele não tem o prazer de ter uma habilidade técnica. O Lucas não sabe nada de Revit. Ele não é técnico. Ele é um gestor. E aí ele vai seguir outro caminho. Os dois são profissionais tão bons quanto. E o empresário? O empresário é aquele que toma um risco, ele compra o risco, ele tem que saber que ele tem um risco, e ele aceita o risco. E ele aceita o risco porque ele vai ter mais retorno. Então, o empresário ele não pode ter vergonha de ganhar dinheiro, por exemplo, porque ele está tomando risco. Eu contei para vocês que um funcionário meu roubou o carro da empresa e bateu numa árvore. Ele poderia ter matado uma pessoa. E de quem que é o risco? É meu. Se ele matasse uma pessoa, eu responderia por aquilo. Entende? Então, assim, o desejo de um funcionário, um profissional individual, de um gestor e de um empresário são diferentes. Agora, todos, para glorificar a Deus, fazem a mesma coisa. Fazem com excelência e entregam mais do que lhes é pedido, na minha visão. Acho que isso aí. Não, eu não acho que a gente tem que ser um ET, assim, sabe, dentro do nosso trabalho. Tem que fazer ele como se para Deus e não para os homens, né? Então, tudo que a gente faz está relacionado com o que a gente está reconciliando da criação. Isso vai de como você entende, né, com o que você está fazendo, com os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, e fazer isso da melhor forma, né? De uma forma que as pessoas olhem e causem essa admiração. Uau! Né? Que legal, que a pessoa que faz isso muito bem, como fica muito bem o trabalho que ela faz. No meu caso, que eu tenho mais experiência eu tive experiência com universidade, né? Então, por exemplo, para mim, montar uma aula de fisiologia foi pensando em que os alunos entendessem aquilo e, tipo assim, nossa, que legal, nossa, que coisa bela, né? E isso tudo se volta para quem criou aquilo, né? Então, todas as áreas elas têm uma função de reconciliar algo com Deus, de exercer aquilo com excelência e de você fazer com amor, com convicção, né? Acho que é isso. Acho que essa pergunta ficou... Eu não sei exatamente o que era a questão ali, mas o fundamental se você tem uma missão na vida para glorificar a Deus, essa impressão digital vai ficar em tudo que você fizer. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor não os homens. Quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer tipo de profissão ou exerça qualquer tipo de função, seja para a glória de Deus. Então, essa impressão digital fica, entendeu? Essa impressão digital de excelência fica, as pessoas percebem isso, né? Eu acho que uma coisa interessante também é porque às vezes a gente pensa que eu vou fazer com excelência quando eu estiver no emprego que eu quero, né? Ou quando eu estiver cumprindo o meu chamado, aí eu vou fazer com excelência, né? Mas se você não faz com excelência já onde você está, dificilmente você vai fazer depois, né? Então, a excelência é um hábito que você precisa cultivar, não importa onde você está, né? Sabe falar. E vamos para a terceira pergunta. Ainda na área de trabalho. Mulher pode ganhar mais que homem? Que o homem.
Polêmico. Ah, não sei se a gente faz um pá. Tipo Marília Gabriela? A Carol, Como você a já empresa sabe, da Carol ganha mais. Interface. Tá respondido, galera. Respondido. Cara, a resposta, a meu ver, é sim. Pode ganhar mais que o homem, que o marido. Não tem problema nenhum. O que não pode é o homem se acomodar, não trabalhar, não se entender o responsável... não entender que a responsabilidade dada por Deus para a provisão física e espiritual da casa está sob os ombros dele. É isso que não pode acontecer. Agora, uma mulher ganhar mais que o homem a vida inteira, não tem problema. Então, inclusive, eu e a Carol já fizemos planos dela ganhar mais que eu. Por exemplo, tinha uma época, já faz tempo isso já, que a gente pensou em mudar para os Estados Unidos. Né, namorada? A gente nunca falou isso, né? Mas eu pensei em ir para Minneapolis, Minnesota, para a Carol fazer o mestrado e o doutorado dela lá, e eu fazer teologia na Bethlehem College and Seminary, que é o lugar onde o John Piper dá aula, por exemplo. A gente planejou isso, realmente fizemos um planejamento para isso dar certo mesmo. A gente intentou ir para lá. Quando nascesse a terceira criança, a gente já estaria lá, por exemplo. Né? Não deu certo, como vocês podem ver. E eu, na ideia, era para me preparar para assumir um pastoreio de tempo integral. Era essa a ideia. E eu tenho plena convicção de que um pastoreio de tempo integral tem suas limitações. Se a pessoa tem uma ética mínima, pastores não vão ganhar o mesmo tanto que empresários. Ponto. Se eles ganharem o mesmo tanto que empresários, eles vão escandalizar as pessoas. Ponto. Entendeu? Então, a não ser que eu escrevesse livros muito bem vendidos, eu nunca ia ter condição financeira de algumas questões que eu gostaria de ter. Portanto, a gente estava preparando a Carol para ela passar num concurso público que ganhasse 25 mil reais, 30 mil reais por mês, para a gente não depender do salário pastoral que eu teria. Entendeu? Porque eu sabia que o salário pastoral, ainda que em boas igrejas, é limitado a algumas questões. Então, a gente planejou que ela ganhasse mais que eu. Agora, isso eu não deixei de ter a compreensão de que a responsabilidade de prover a casa era minha, entendeu? É isso aí. Eu acho que também essa pergunta é meio que coloca assim à luz, né, um pensamento que se tem hoje de guerra, assim, sabe? Mulher versus homem. A mulher pode ganhar mais que o homem, como se fosse a guerra dos sexos, né? E aí, se a gente, por exemplo, comparar uma enfermeira com um enfermeiro e uma mulher enfermeira ganha mais que um homem enfermeiro porque ela tem mais experiência, tem mais conhecimento. Então, qual o problema nisso, né? Mas se a gente traz aí para o casamento, aí, de fato, não há problema em questão financeira, porque, no final das contas... A conta é conjunta, a nossa. É uma só, né? Se eu tenho uma profissão que me remunera mais do que o meu esposo, e eu não faço o esforço de ter que suprir a minha casa e trabalhar das 7 às 20, para que, né, eu faça essa provisão do meu lar, não há problema, a gente não vê problema, né? Mas é realmente a questão do papel, né? Das funções que Agora, pode ser pecaminoso uma mulher querer ganhar mais que um homem, por exemplo. Entende? Que está no coração o negócio. Tipo assim, eu quero ganhar mais no homem para mostrar que eu não sou capacho de homem. E eu vou mostrar para o meu marido que ele é pior do que eu e eu sou superior. Isso é pecaminoso, esse tipo de pensamento. Claro, estou falando um absurdo aqui, uma coisa meio retardada, né? Mas só para vocês terem uma ideia como as coisas são absurdas, certa vez eu estava em cima de um telhado, era Natal, estava em cima de um telhado, instalando um sistema solar. E aí eu levei um cobertor para fazer um teste lá para cobrir uma placa. Um lençol, na verdade. Um lençol de 300 fios que a Carol tinha comprado. Aí eu falei assim, mas toma cuidado. Eu falei para os caras, toma cuidado porque sujar esse lençol, a minha esposa me bate. Eu falei, né? Falei lá brincando. Aí um deles perguntou assim, mas ela comprou com o dinheiro dela? Eu falei, como assim? Ela falou, não, ela comprou com o dinheiro dela.
Aí eu perguntei, como assim? Aí eu falei assim, nossa, como a gente vive numa bolha dentro da igreja, né? Aí ele falou, não, por exemplo, a minha esposa tinha comprado um secador com o dinheiro dela. Aí a gente ia fazer churrasco e eu usava o secador para acender o carvão. E aí ela ficava brava. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um secador com o meu dinheiro. E aí ela não pode falar nada do meu secador. Aí eu orei para ele e falei assim, você é casado, não. Você mora na república com a sua esposa. Isso aí é uma república. Né? Eu falei, isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Né? O dinheiro dela, o meu dinheiro. Não tem dinheiro, nosso dinheiro. O dinheiro é nosso, entendeu? Só para ilustrar uma questão aqui. Não apanhei. Porque eu não deixei o pessoal sujar, né? O lençol chegou top, né? E também, se sujasse, eu ia passar a limpar antes. Tô brincando, minha esposa é uma santa. Muito bom. Indo para uma parte agora, falando um pouco sobre ministério, né, vida na igreja, a nossa quarta pergunta é: como vocês lidam e orientam sobre viver a vida na igreja e no ministério, estando ao lado de pessoas que, de alguma forma, já te feriram? B.O. essa aí. Vou responder não. Próxima. Ixi, querem resposta. Cara, como vocês lidam e orientam sobre viver a vida na igreja e no ministério com pessoas que já te feriram, basicamente, né? Você quer começar? Você quer que eu comece? Perdão. Já teve gente que já me feriu? Um punhado. Quando você começa a liderar, velho... eu podia contar centenas de histórias para vocês, galera, mas como vocês podem conhecer as pessoas, mesmo que eu não cite o nome, vocês podem chegar na conclusão de quem é. Mas acreditem, sempre que você estiver em posição de liderança, você vai ferir algumas vezes, muitas vezes, e vai ser ferido muitas vezes, às vezes de maneira justa, às vezes de maneira injusta, e, enfim. A primeira coisa é perdão. Se a pessoa de fato, né, te feriu, você tem que perdoar. Meu pai sempre me ensinou a orar pelas pessoas que me feriram a seguinte oração: Deus, coloca no meu coração amor por essa pessoa e coloca no coração dessa pessoa amor por mim. E eu sempre obedeci esse ensinamento do meu pai. Meu pai sempre falou assim: Murilo, sempre que tiver alguém na igreja que você tem algum problema, você ora essa oração. Então, não é uma coisa muito elaborada, mas é isso que eu faço, entendeu? Para exercer perdão. Porque eu começo a orar, às vezes eu coloco no cartão de oração, eu sei de uma necessidade da pessoa, e eu coloco a necessidade da pessoa que me feriu no meu cartão de oração propositalmente. Entendeu? Eu já fiz isso diversas vezes. E fico orando pela pessoa que me feriu exatamente pelo que ela quer, entendeu? É um exercício, né? Quando você começa a orar muito pela pessoa, você não consegue não gostar dela, ter bons olhos. Também limites saudáveis e cristãos, assim. O que eu falo limites saudáveis e cristãos às vezes você não vai ser o maior amigo daquela pessoa, o brother para sempre, entendeu? Mas você também não pode dizer assim, tá perdoado, mas eu quero longe de mim. Isso aí. Pensa só, a Bíblia diz assim, a oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados. Aí tem uma palavra difícil. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Imagina que se Deus olha para você assim, eu estou perdoando você, mas quero você longe de mim. Imagina se Deus olha para você, uma coisa que você o ofendeu, e fala assim: eu te perdoo, mas quero você longe de mim. Então, é difícil, mas em geral você pode falar assim, eu não vou desenvolver um ministério próximo com a pessoa, mas você não pode excluir a pessoa do seu hall de relacionamentos. Tá numa roda de conversa, você sair. Isso não faz sentido, entendeu? Isso não é cristão. Eu não quero mais conversar, não quero mais cumprimentar, eu não quero mais... Não faz sentido, né? Então, eu lido assim, não sei se... A gente também entender que o reino que Jesus propõe, né? Que é um reino diferente de um reino humano. Jesus falava para a gente oferecer outra face. Jesus falava para a gente caminhar mais um pouco. Então, a nossa reação natural, talvez, seja se rebelar e falar: vou sair daquela igreja.
e ir para outra. Mas é a gente se entender como pessoas que podem ferir também, como o Murilo falou, né? E aí, a partir disso, você também consegue ter misericórdia com os outros, né? Sabendo que ninguém é perfeito, que as relações elas vão ter atritos, que nós somos um corpo só e nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Espírito, né? Então estamos debaixo de um mesmo pastoreio, de uma mesma liderança e de uma mesma visão, de um modo de pensar, né, que leva a Cristo. Então, acho que a relação de gente da mesma igreja tem esse olhar principal aqui, e as coisas menores elas têm que, de fato, serem menores, né? Ficarem ofuscadas diante do que nos une, né? Do que é maior, o que nos une. Então, nós somos corpo e nós podemos errar, nós temos que ter misericórdia com os irmãos que erram conosco, e o Murilo vai ler a Bíblia. Esse texto que a Carol citou é muito importante, assim, para falar como a gente deve viver. O apóstolo Paulo fala assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E aí ele fala aqui, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele dá os motivos, porque a Bíblia ela não fala, ela dá motivos, né? Ela fala assim, há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então, assim, a gente normalmente quando a gente se separa da pessoa, é porque a gente entende que tem mais coisas que nos desunem do que nos unem. Mas o apóstolo Paulo está argumentando, e o Espírito Santo está inspirando, falando assim, não é verdade isso. Inclusive, vocês têm uma só esperança de vocação. E vocês vão para um só lugar, vocês vão viver junto. Vocês dão um jeito de... Sabe? Quando o pai veste dois irmãos com a mesma camisa e deixa os dois juntos? Sabe? Deus vai fazer isso com a gente no céu. A gente vai ficar tudo junto lá. Então, assim, a gente tem muito mais coisas que nos une do que nos separa, né? E uma última coisa que eu diria sobre isso é tratar o próprio coração. Porque, às vezes, o que nos desune é o nosso coração pecaminoso. Vou dar um exemplo meu. E eu acho que vocês não vão conseguir saber quem é. Certa vez, uma pessoa que, ao nosso entender, a gente tinha ajudado muito, marcou uma janta conosco para falar mal da gente pra gente, entendeu? E ela passou o jantar inteiro, e falando principalmente para mim, assim, né? E aí, beleza, eu fiquei ouvindo, pedi perdão pra pessoa no final, porque eu tinha ofendido ela de alguma forma. Mas me doeu muito aquele negócio, velho. Me doeu muito, assim, sabe? E assim, pelo menos ao meu ver, a gente tinha ajudado muito essa pessoa. Aí no outro dia eu acordei de manhã, era domingo, eu fui lavar a louça e comecei a chorar. Fiquei lavando a louça e demorando para lavar a louça. Cada copo era 10 minutos, assim, sabe? Para a Carol não me ver. Porque eu estava chorando. Aí eu falei para Deus assim na oração: Deus, é dura a dor da ingratidão. Aí, resumindo, Deus falou comigo. Cara, sabe aquelas vezes que você tem certeza que foi Deus que falou com você? Tipo assim, que não foi um pensamento. Você assim, nunca eu produziria esse pensamento. Esse pensamento veio do alto. Deus falou assim para mim: Murilo, o que você está sentindo não é dor de ingratidão. Eu vou elaborar o pensamento aqui, tá? Porque ingratidão... gratidão é alegria por algo que foi recebido de graça. Portanto, se você deu alguma coisa de graça e a pessoa não se alegrou com aquilo e não te aplaudiu por aquilo ou não te agradeceu por aquilo, você não sente dor nenhuma. A pessoa que faz as coisas de graça não sente dor de ingratidão, porque ela fez de graça. A questão, Murilo, é que você não está fazendo o seu ministério de graça para com as pessoas.
você está fazendo querendo aplauso, querendo reconhecimento, querendo gratidão, querendo criar uma dívida para com a pessoa. E aí você sente dor, quando a pessoa não te recompensa, não te aplaude, não te agradece. Mas eu, Murilo, seu Deus, fiz as coisas de graça. E quando as pessoas não entregam, eu não sinto dor de ingratidão. Tá tudo bem comigo. Deus falou isso para mim, velho. E ele me falou que eu estava fazendo meu ministério de maneira não gratuita. Eu não ganho dinheiro, mas eu estava querendo ganhar aplauso, querendo ganhar gratidão, querendo ganhar reconhecimento, querendo ganhar esse tipo de coisa. E aquilo foi um turnaround para mim, foi um momento de muita mudança na minha visão ministerial. É isso, então a gente tem que tratar o coração também. Isso mostra também uma questão, como a gente lida com a ofensa, né, na nossa vida, que é um grande sinal da maturidade, né? Enfim. Agora uma pergunta bem prática, assim, para a gente. Acredito que vai ser prática, né? Que é, quais critérios temos para começar a servir na Sião? Eu já falei muito, namorado. Critérios para servir na Sião? Eu tenho aqui, que é uma coisa básica, né? Ser membro, né, gente? É importante. Mas ter frutos, eu acredito, frutos visíveis, né? Frutos que eu digo, como você se comporta, como você lida com as pessoas. Sião é uma igreja séria, né? O nosso pastor é um pastor sério. Os líderes que estão aqui são pessoas sérias e a ideia não é colocar todo mundo, né, para que a coisa seja ter sempre estar sob a direção, né, do pastor e a gente seguir uma liderança, então ter esse coração submisso, obediente, esses são os frutos. E estar membro aqui, fazer parte aqui, amar essa igreja, ser ofendido, mas perdoar. Então, acredito que como você se comporta, como você se dispõe, né, a servir. O Murilo sempre fala aqui do Teteus, né, que queria servir no louvor e começou enrolando cabo. Então, não é talvez almejar a visibilidade, mas de fato estar com o coração pronto para falei, posso oferecer isso aqui, Deus me colocou para fazer isso aqui. Como que eu posso somar, né, com a igreja? Tem variações, assim, gente, principalmente em que função, né? O que fazer para servir como pastor da Sião? Isso é uma coisa. O que fazer, entendeu? Tem coisas diferentes. Mas, em geral, linhas gerais, né? Ser membro é importante, embora em alguns casos específicos, quando a pessoa já está aqui no nosso meio e está num processo de membresia, a gente libere sob concessão que a pessoa, mesmo não sendo membro, comece a servir em algum ministério auxiliar, né? Constância aqui no nosso meio, histórico no nosso meio, entendeu? Então ninguém começa a servir na Sião, em geral, nos 6 primeiros meses. Em geral, no primeiro ano, né, não se começa a servir na Sião, né? Então, o pastor Josimar, na sala de integração, ele sempre fala assim, ó, essa igreja já estava aqui antes de você, essa igreja não precisa de você. Quem já fez integração com o PJ já ouviu ele falar isso. Essa igreja está aqui antes de você há muito tempo, essa igreja não precisa de você, e se você veio aqui porque você quer aparecer, não é o seu lugar. Ele fala desse jeito. Então, assim, é um desejo de servir a Deus, não é de servir a si mesmo aparecendo no louvor, por exemplo, entendeu? Teve uma vez que um jovem parou de vir ao culto e eu procurei ele e ele falou assim para mim: eu parei de ir porque eu já estou lá há 6 meses, ninguém me colocou no louvor. Eu falei: agora que eu não coloco. Se você parou de ir no culto porque ninguém te colocou no louvor, agora que eu não coloco. Pode esperar que você vai demorar mais 1 ano. Aí dei uma bronca nele, ele voltou a vir no culto e depois, inclusive, começou a participar do louvor. Mas aí, a aprovação dos líderes é uma coisa importante, né? O seu líder de célula tem que falar bem de você.
Estar em uma célula, né? Estar numa célula é uma coisa importante. Aptidão à função. Eu quero cantar, mas eu sou desafinado. Pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Ou vai fazer aula de canto. Eu quero tirar foto, mas não sei tirar foto. Imagina eu querer ser o head de Instagram do Vetor. Aptidão à função e maturidade para a função. Então a gente não pode, principalmente em questões de pastoreio, né, liderança, você não pode impor as mãos precipitadamente sobre alguém que não demonstrou no seu histórico maturidade, né? Então isso é importante. Ser comprometido, né? Ser Dar comprometido. bom testemunho. Não dá para você estar na escala lá e ficar furando, então... Não dá para você estar na escala e ficar... sei lá, É isso. dando mau testemunho. Brigando com todo mundo, gerando problema e polêmica, enfim, esse tipo de coisa. Vamos passar para as de relacionamento, então? O que vocês acham? Pode ser. Ué. Pode ser? Vamos Não, lá, tem... então. Qual que começa dos relacionamentos? É o número qual? 7. 7? 7 relacionamentos já? Uhum. Então tá bom. Eu achei que era... Pergunta 7, então. O que fazer para chegar na varoa e ser notado pelo varão? Ai, cara, é muito difícil isso. O que fazer para chegar na varoa e ser notado pelo varão? Eu vou falar de como chegar na varoa, você fala de como ser notado pelo varão, pode ser? Ou você quer inverter, eu falo de como ser notado. A gente pode contar história também, né? Eu... em 2015, tinha um voto para com Deus de não me envolver emocionalmente com ninguém. E no final de 2015, esse voto acabava. Né? E eu fiz esse voto porque eu tinha uma dependência emocional de sempre estar apaixonado platonicamente por alguém. Eu estive apaixonado platonicamente por uma pessoa em 2011, por outra em 2012, por outra em 2013 e por outra em 2014. Né? Sempre tinha uma paixão. Sabe? A pessoa nem sabia, eu estava sofrendo, e minha vida era um alto e baixo. Aí eu falei, Deus, eu preciso resolver isso na minha vida. Eu vou ficar orando e jejuando 1 ano para largar de ser tonto. Aí, beleza. Chegando no final do ano, eu estava ali na recepção com a TM, e a Carol passou. Toda bonita, maravilhosa. Aí eu falei, oi, Carol. Ela falou, oi, Murilo. Só que eu estava conversando com a TM, que é a esposa do Francis Lay, que foram meus discipuladores, sobre, cara, tá acabando o meu voto e tá chegando na hora de eu casar. E eu preciso de alguém para casar. E eu estava falando exatamente isso com ela, que não achava pessoa e tal. Aí a Carol passou e a TM falou assim, Murilo, quem é essa moça? Aí eu falei, a Carol. E ela fez assim, ó. Aí eu falei, é mesmo, né? Verdade. Aí, eu não estou dizendo que isso é uma regra para todos vocês. Isso é o que eu fiz. Eu comecei a stalkear a Carol. Entendeu? Stalkeei a Carol, assim, mas stalkeei de maneira, tipo... Comecei a perguntar para as pessoas que conheciam a pessoa que discipulava ela na época, como ela era, de maneira discreta. Na época eu tinha redes sociais ainda, fui no Facebook dela e vi os últimos 8 anos de postagens. Perguntei quem eram os pais dela, qual era o histórico dela, da onde ela veio, qual igreja ela fez, o que ela fez e tudo mais. Porque eu não conhecia ela de ouvir falar, né? Tal. Ela fazia pouco tempo que estava aqui. Aí depois eu comecei... então essa foi a primeira coisa. Tipo assim, eu fui criando... Bom, eu me interessei por ela. Depois fui criando tipo conhecimento sobre ela para ter convicção de que ela era ela mesma. Para não correr o risco de começar uma coisa que não ia dar certo ou de defraudá-la. Aí eu comecei a envolver ela, porque eu já tinha algumas funções aqui. Né? Então eu comecei a testar a Carol. Eu chamei ela para participar do Sião Social, para ver se ela ia gostava de trabalhar na igreja. Dei a função mais chata do Sião Social para ela. Porque ela tinha que trabalhar um monte para testar ela. Aí comecei a fazer testes assim.
né? Aí comecei a conversar, meio vindo nas coisas. E aí, dali a pouco, chegou um momento que eu falei assim, rapaz, é isso mesmo. Eu vou casar com essa menina. Na minha cabeça, como diz, vou casar com essa menina. E aí eu simplesmente tentei não ser um retardado, de chegar, oi, tudo bem, meu nome é Murilo e eu quero casar com você. Pelo amor de Deus, tem que ter romance no negócio. Você está se aproximando de uma mulher, não de um homem, de um ogro, entendeu? Então, eu tentei, tipo assim, bom, eu vou me aproximar intencionalmente dela. Eu já sei o que eu quero. Eu tenho convicção. Então, eu fui criando convicção de que eu queria casar com ela. E sabendo o que eu queria, eu comecei a aproximar. Por exemplo, eu só andava com pessoas de 600 anos. Era ou não era? Eu tinha 23, 20, sei lá, 25 anos, não sei quantos anos eu tinha, mas eu andava com o tio Elton. Desculpa, tio Elton. Eu andava com o pessoal mais velho, mas eu deliberadamente mudei de grupo. Aí a Vanessa, que andava com ela, falou assim, amiga, o que o Murilo está fazendo aqui? Sei lá. Eu acho que ele está interessado em você. Aí a Carol falava, não, imagina, só tá aqui. Aí beleza, aí comecei a mandar mensagem para ela, comecei a chamar ela para tomar açaí, Popular. Oi? Levou no popular. Aí eu fiz um outro teste para ela, falei, vamos ver se essa menina é simples mesmo. Eu falei, aí a primeira vez que eu chamei ela para sair, eu falei, vamos almoçar comigo? Vamos. Aí eu, inclusive, testei o feminismo dela, só que eu vou pagar, né? Aí ela falou, não, tá tudo bem. Aí eu falei assim, eu passo aí te pegar no bloco de psicologia. Aí eu falei, tudo bem. Aí, onde é que a gente vai? Eu falei, não, vamos comigo. Aí fui subindo. Aí chegou na escada do pop, era 1,50, subi com ela no pop. Aí paguei, né, 1,50 para ela. Ela foi super de boa comigo. Aí eu falei, rapaz, essa menina é braba mesmo, hein, velho? Aí comecei a ir e tal. E eu tinha aí eu comecei a gerar convicção, comecei a conversar com ela, e quanto mais eu conversava com ela, mais convicção eu tinha. Fui me aproximando, claro, fui me aproximando aos poucos, inclusive para não defraudá-la, porque é difícil, se vocês homens sabem, e vocês mulheres sabem também, como é difícil você se aproximar medindo. Então, eu tomei todo o cuidado para me aproximar um passo de cada vez, para não dar passo para trás, entendeu? Para dar passo só para frente. E aí chegou um momento, dia 7 de março de 2016, eu fui contratado na Perfilev. Eu cheguei lá e aí o meu gerente me levou em todos os setores. E o Antero, ele tinha acabado de voltar, na segunda-feira ele tinha voltado da lua de mel dele. Eu falei, que legal, cara, eu também vou casar. Aí ele falou, você tá noivo? Eu falei, não. Aí ele falou, você tá namorando? Eu falei, não. Ele falou, mas ela já sabe? Eu falei, também não. Mas eu vou casar, e o nome dela é Carol, e tudo mais. Aí no dia 20 de março daquele mesmo mês eu comecei a namorar com a Carol, entendeu? Porque eu já tinha convicção. Então, assim, eu acho que você tem que ir se aproximando aos poucos, tipo a raposa lá do Pequeno Príncipe, sabe? Vem devagar, né? Mas firmemente, convictamente, né? De maneira que você toma suas decisões antes, para você não expor ela às suas dúvidas. Eu estou aqui, mas eu não sei se eu gosto de você, ou gosto de ir para o Alasca, ou gosto de não sei o quê. Sabe, você resolve as suas dúvidas antes de se aproximar da mulher. Entendeu? Claro que é difícil você resolver todas, porque existe certo nível de conhecimento que você precisa se aproximar um pouco para ter. Então você vai correr o risco de gerar uma dor, de gerar um rompimento, mesmo que você seja santo, mesmo que você seja bem intencionado, às vezes para você conhecer o suficiente para tomar a decisão, você precisa se aproximar um pouco. E aí a menina já gerou expectativas. E você não está mal intencionado. Mas vocês entenderam, né? Para os homens é difícil. Meninas, para os homens é difícil esse negócio de se aproximar sem defraudar. É difícil. Porque às vezes você precisa se aproximar um pouco exatamente para saber se aquela é a pessoa. Mas em se aproximando um pouco, você já cria expectativas no coração da pessoa. E aí, quando ele se aproxima e não é, ele volta para trás. E aí a menina fica chateada. Mas vocês, falando para os homens agora, você tem que tomar o maior cuidado para dar passo só para frente, entendeu? Todo passo que você der é para frente. E se você der passo para trás, é porque ela falou que não quer. E aí você
É assim, eu acho que... E aí, o que aconteceu? Eu mudei de roda. Eu comecei a andar com gente mais nova que eu. Eu comecei a tomar sorvete, eu saía do culto, ia no lugar que eles iam. Eu ia dormir antes e comecei a ir para a catedral, tocar violão, porque a Carol estava lá. E aí comecei a mandar mensagem, e aí eu comecei a fazer graça. Teve uma vez, cara, que eu falei, onde é que você está, né? No WhatsApp. Era WhatsApp já? Era WhatsApp. Onde é que você está? Aí ela estava na casa da Vanessa. Aí ela me mandou uma foto, com os pezinhos na piscina, assim. Eu falei, nossa, velho, vou fazer um negócio muito massa aqui. Eu estava no meu apartamento ali, eu peguei um balde, enchi de água. Aí botei meus pés dentro do balde, tirei uma foto e mandei pra ela, velho. Mas eu queria deixar muito claro que eu estava afim dela, entendeu? Aí ela mandou... Aí a Vanessa falou assim, você acha que ele não está interessado em você, amiga? Foi isso. Agora é sua vez, your turn. Tá. Na minha versão... Ou seja, tem que ser engraçado também, sabe? Não só ser sério demais, assim, ó. É o seguinte, eu quero casar, eu sou um... não sei o quê, eu sou muito sério, isso aqui. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe, assim, né, sobre feminilidade, sobre comportamento, eu investir também na minha beleza interior, digamos assim, né, não ser uma pessoa fútil, né, que ficava só se importando muito com apenas a minha imagem exterior. E isso me ensinou a ser discreta, eu acredito, né? Que me ensinou a ser uma pessoa discreta. Que eu acho que assim, então, para responder a pergunta, né? Como que você é notada? Não sendo uma pessoa que quer ser notada, assim, não no sentido, mas assim, se mostrar demais, sabe? Ficar me nota, pisca, sabe, assim? Eu acho que a descrição é algo notável por si só. E então acho que é investir em quem você é, né? Como o Murilo falou, ele me stalkeou. Então você ter convicção da sua identidade, quem você é em Deus, você buscar no Senhor a sua feminilidade. E isso é uma coisa que eu acredito que chama a atenção, né, de um homem, o quanto você é feminina, o quanto você é discreta, o quanto você não fica se oferecendo para as pessoas, o quanto o seu Instagram é um Instagram ok de se olhar, não tem muita exibição do seu corpo. Então, na minha visão, assim, você é notada quando você é discreta. Porque depende de que tipo de homem você quer que te note também, né? Porque tem coisa que... tem um tipo... vamos supor, a primeira vez que eu notei a Carol, e sendo bem franco aqui, eu anotei fisicamente. Quando eu sei a roupa que ela tava, a blusa que ela tava, a calça que ela tava, o sapato que ela tava. Eu lembro de notar... Nossa, ela é bonita, né? Tudo bem, só que se... depois, pesquisando a vida da Carol, ela não fosse uma pessoa crente, eu jamais namoraria a Carol. Entendeu? Se ela não fosse uma pessoa discreta, eu jamais. Se ela não fosse uma pessoa que servisse na igreja, eu jamais. Se eu colocasse ela no chão social, se ela fizesse nojinho lá no popular, eu não namoraria a Carol. Entendeu? Então, assim, depende muito. Se eu entrasse no Instagram dela e ela tivesse um monte de foto de biquíni, eu jamais namoraria a Carol. Entendeu? Porque eu não queria esse tipo de... Ai, você é machista. Problema de quem pensa isso. Eu quero casar como é que eu quero casar, não quero casar com outra. Né? Então, esse era o tipo de pessoa que eu queria pra mim. Então, ela era uma menina crente, uma menina discreta, uma menina que amava a igreja local, uma menina assim. Então, eu me aproximei desse tipo. Então, assim, como você faz pra ser notada pelo varão? Depende do varão. Se você quer ser notada pelo pessoal que carimba as pessoas com carne friboi, aí você tem que postar um monte de foto seminua no Instagram, é óbvio, né? E vocês entendem essa lógica? Então é isso. E uma coisa legal que você falou foi que você observou a Carol, né?
Então, eu acho que antes da gente começar a conversar com a pessoa, né, antes de começar a mandar mensagem, você tem que fazer isso, né? Observar a pessoa, ver quem ela é, como ela se comporta com os amigos, com a família, porque senão você vê ela e começa a mandar mensagem. Daí gera um sentimento entre ela e aí você fala, não era isso que eu queria, não é ela que eu quero, você para de falar com a pessoa. Aí vai falar com outra pessoa e acaba mandando mensagem para um monte de gente até achar uma que você se interessa. É o crente metralhadora, né? Então Isso é feio demais, gente. Deus o livre. É interessante você olhar, tanto a Bia, eu e a Bia, a gente se conhece desde criança, mas quando eu comecei a me interessar por ela, eu não fui ficar mandando mensagem direto, né? Comecei a observar ela, dava aquelas olhadinhas assim, né? Pra ver se ela olhava de volta e tal. E aí depois eu comecei a mandar mensagem, e aí foi desenvolvendo, né? Eu acho também que em relação à mulher, né, como, tipo assim, o cara fica investindo nela, né? E aí como é que fica esse negócio assim, eu acredito também tem que existir se você está interessada, né, uma receptividade aos investimentos. Então também isso é importante, não ficar fazendo muito fazendo muito jogo, assim, vou ficar sem responder ele por tanto tempo, não sei o quê. Então, acho que essa honestidade, assim, essa sinceridade, essa receptividade, caso, né, você esteja interessado e também não queira defraudar o irmão... Porque mulher defrauda também, viu? Também defrauda. Deixa o cara se aproximar para ficar se alimentando um ego alucinado de todos os homens me querem. Então, também tem que ter essa contrapartida, assim, tipo assim, ele chamou para conversar... Vamos conversar. Vamos popular? Vamos popular. vamos tomar açaí. Né? Então, acho que essa receptividade também é importante. Eu ficava meio assim, não sei, né? Será? Mas depois de um tempo ficou claro. Eu acho que dá para a gente responder a pergunta 11, que tem a ver, que é o que é defraudar alguém? Defraudar alguém é gerar um desejo na pessoa ou gerar uma expectativa na pessoa que você não quer ou não pode realizar, né? Portanto, por exemplo, eu começar sabe aquele negócio bizarro que tem fora da igreja, não sei, talvez, tipo assim, a pessoa dá aquelas olhadas assim só para ver e tal, ou começa um relacionamento, mas depois volta para trás. É gerar na pessoa um desejo, uma expectativa que você não quer ou não pode realizar. Então, por exemplo, você começa a se relacionar com a pessoa, mas você não quer casar com a pessoa. Você só quer aquele jogo emocional, não quer namorar. Como o namoro, do ponto de vista cristão, tem o objetivo único e final do casamento, se você quiser beijar a pessoa, mas não quiser casar com a pessoa, você está defraudando a pessoa. Entendeu? Se você começa a se aproximar muito, além do que uma amizade normal, começa a entrar em friend zone, essas coisas todas, mas depois você sabe que você não está convicto do próximo passo, e aí depois você volta para trás, você está defraudando a pessoa. Ou se você deixa que a pessoa se aproxime mais, uma menina deixa que a pessoa se aproxime mais do que... você não impede ele de se aproximar mais do que deveria, quando você teve a oportunidade de falar, amigo, eu não tenho interesse. Ou deixar claro de alguma maneira. Ele olha para você e você retribui o olhar, você fica com aquelas olhadelas assim, né? Isso é defraudação, porque depois a pessoa se aproxima mais um pouco e aí você fala assim, não, era só amizade. Como assim era só amizade? Quem em amizade olha e fixa o olhar? Ninguém, entendeu? Se a menina olha para mim, eu viro o olho. Pelo amor de Deus, não tem nada com ela. Agora, qual que é a outra coisa? Qual que é outra coisa? Você não pode. Então, por exemplo, também é defraudação um cara casado olhar para uma menina solteira. Você não pode. É proibido para você. Entendeu? Você não pode. Você já tem uma pessoa. Isso é defraudação também. Então, você não quer ou não pode cumprir aquela expectativa que você está gerando na pessoa. Entendeu? Tanto do lado feminino, né, deixar chegar, quanto do lado masculino de chegar e não ter convicção. Só que, eu repito, mesmo pessoas extremamente santas e bem intencionadas podem avançar para tentar conhecer
e ainda tem um nível de dúvida sobre se é aquela pessoa ou não, porque como é que eu faço para saber aquela pessoa se eu não converso nada com ela? Aí eu converso, mas a pessoa já tem expectativa e eu estava decidindo ainda. Então, assim, tentem fazer o máximo possível sem se aproximar, entendeu? Para que só deem passo adiante, para vocês tenham a graça de nunca ter o problema de ele me defraudou e tudo mais. Mas a gente sabe que vai acontecer. É isso. Bom, tem mais algumas aqui e sobre relacionamentos. Então, tem a pergunta 8, 9, 10. Dá para a gente escolher uma, né? Ou vocês querem? Na minha ordem é diferente aqui. É essa mesmo. Qual que é a... A gente respondeu qual agora? A gente respondeu a 7 e a 11. Tá, faz a que você quiser aí. Tá, vou fazer a 9 então. O que vocês líderes acham de irmos em outras igrejas para conhecer uma pessoa e talvez namorar com ela? Assim, gente, se é para ficar pulando de igreja em igreja, conhecendo pessoas, eu acho que é complicado quando você abre demais o leque, assim, tem muitas opções, entendeu? Porque tem gente legal, talvez, em todos os ambientes. Quando você restringe o foco, né, o lugar, não, tipo assim, eu vou ficar na Sião, meu ministério é lá, não sei o quê. Então, acho que é melhor você, né, tentar escolher ele da Sião. Mas se caso, tipo, não tem ninguém lá na Sião, né, aí não é um impedimento de você ir numa outra igreja, conhecer uma galera e, enfim, achar alguém para namorar lá. Mas, assim, é um movimento, às vezes, meio, né, assim, que você tem que se envolver no outro lugar, conhecer as pessoas, conhecer... Às vezes você tem amigos que, né, que são de outra igreja, amigos em comum. Não é algo errado, mas... enfim, é abrir opções, né? É isso aí. É preferível que seja na Sião. É preferível que seja na comunidade de fé que você já participa. Mas se porventura, sinceramente, não tem ninguém ali e você quer ir em outro lugar, não peca, irmão. Tem uma pergunta aqui, que eu vou fazer ela, daí se vocês quiserem responder alguma outra, daí a gente vai para elas. Sou hétero, mas às vezes tenho alguns pensamentos voltados a pessoas do mesmo sexo. Por que isso acontece? Tá. Por que isso acontece? Porque a pergunta ali é por que isso acontece? Porque isso acontece é porque a gente é depravado. Eu não tenho problemas com o pecado de ter atração por outros homens, mas eu tenho problemas com outros pecados. E eu tenho esses problemas por causa da depravação do homem, da queda. O pecado que habita em mim. Então, por que você... E eu acho que tudo isso é uma questão de linguagem, principalmente. Veja só como é que está escrita a pergunta. Sou hétero, mas às vezes tenho atração por pessoas do mesmo sexo, né? Oi? Pensamentos. Cara, você não é hétero, você é homem, você é mulher, entendeu? Não está escrito lá em Gênesis, e fez Deus o ser humano hétero, homo, bi. Não, fez homem e mulher. É isso que está escrito lá. Entendeu? Então, essa questão de... é uma questão... Ninguém é homossexual, gente. Sinceramente, eu sei que isso, hoje em dia, é uma ofensa. Mas a verdade é que, biologicamente, o que Deus olha... Deus não tem dúvida sobre as pessoas. Deus olha para as pessoas e vê homens e mulheres. E mesmo que a pessoa seja... Um homem, por exemplo, tenha condutas afeminadas... Deus não tem dúvida que Ele está lidando com um homem, entendeu? Deus não tem dúvida sobre você, meu irmão. Se você tem dúvida sobre você, pensa numa pessoa que não tem dúvida, é o seu Deus. Não tem dúvida, entendeu? Agora, se você tem esses pensamentos, isso faz de você uma pessoa que não pode ser salva? Não. Eu tenho pensamentos de sonegar imposto recorrentemente. E eu sou salvo, entendeu?
Eu tenho pensamentos. Você batiza pessoas que têm inclinações. Você batizaria a pessoa que tem inclinações a ter atração por pessoas do mesmo sexo? Claro. Eu já batizei, já vi ser batizado mentiroso, gente que não mentiroso, mas gente que mente, gente que entende. São pecados distintos, de pecadores distintos. E com lutas distintas. Então, por que nós somos assim? Por que eu me sinto assim? Por causa da nossa queda. Agora, o que eu vou fazer com isso é que define se eu amo a Jesus ou se eu não amo a Jesus. Né? Porque o padrão das Escrituras é existir um homem e mulher. Por exemplo, eu acompanhei absolutamente de perto e discipulei 3 pessoas com dificuldade em homossexualidade, em atração com pessoas do mesmo sexo, 3 meninos, no caso. Né? Um deles decidiu viver em celibato. E ele é um cara santo, entendeu? Ele luta com isso até hoje, mas ele é um celibatário. Ele sabe, ele tem a esperança que um dia Cristo vai voltar e entendeu? Ele vai lutar com esse pecado até o fim da vida dele. Outro deles, olha, vou dizer um negócio para vocês aqui. Outro deles, uma vez me ligou que ele não sabia se estava feliz. Ó, eu estou narrando um fato, eu não estou fazendo juízo de valor, tá, gente? Ele era viciado em pornografia masculina. Ele só via pornografia de homens. E aí chegou um momento que ele estava com... É pecado. Aí chegou com um momento que ele começou a ter desejo de ver pornografia feminina. E ele me ligou e falou que isso nunca tinha acontecido na vida dele. E ele não sabia se ficava feliz ou triste. Eu falei, irmão, é pecado do mesmo jeito. Mas vou te dizer, é uma coisa interessante que está acontecendo no seu coração. Você começou a ter atração. Ele falou, eu não tinha, Murilo, atração por mulher, eu estou tendo. Resumindo, essa pessoa casou, está bem casada, não tem mais as lutas. Tem filhos. Entendeu? Então, assim, gente, eu venci a pornografia em 2011. Eu não estou defendendo pornografia aqui, pelo amor de Deus. Tá? Mas você entende? Agora, teve um cara que não, um cara celibatário. Até hoje ele luta com isso. Eu já não converso com ele há muito tempo. Mas ele é celibatário. Então, como você lida com o seu desejo pecaminoso. Como que eu lido com o meu desejo pecaminoso? Eu confesso, Francisley, estou querendo sonegar essa nota. Imagina essa nota. Você pensa quanto de imposto que dá essa nota? E esse imposto vai para o Lula. E o Lula vai me roubar lá. E não sei o quê, e vai não sei o quê. Entendeu? Ou vai para o Bolsonaro, que vai me roubar também. Pagar imposto para esses ladrão. Eu sempre fui ensinado assim. Lá no Mato Grosso é assim. Pagar imposto para os ladrão. Roubar nós. Bom, mas aí é a questão como você lida com isso, entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente pensa na solução errada, né? Porque por exemplo, alguém que tem esses pensamentos ou tem esse pecado, luta contra esse pecado, pensa que a solução é casar com alguém do sexo oposto. Né? E não é essa a solução, né? Porque depois que você casa, você continua tendo essas tentações que você precisa lutar contra, né? Então, eu acho que a solução é um relacionamento íntimo com Jesus. Então, o Murilo falou, né? Às vezes, Deus chamou você para não casar. E aí você vai achar que a solução é o casamento? A solução é um relacionamento profundo com Jesus, né? E a partir disso, você vai conseguir ter forças para vencer essas coisas, né? Acho que uma coisa também que o Murilo falou, né, sobre você ter alguém com quem conversar, né? Claro que você tem que ter critério, você tem que ter sabedoria para quem que você vai abrir, né, esse tipo de coisa, mas às vezes é um pensamento que fica ali, que você acha que é só você que tem aquilo, que você fica se martirizando, né? E pode ser, é mais comum do que a gente imagina, né? E essa conversa, você expor isso que você tem pensado, já é coisa que nos liberta, né? Você ter alguém ali que te aconselha, alguém para você prestar contas. Enfim, acho que isso é uma coisa que ajuda também, né? É uma jornada. Essa é uma coisa que não dá para responder em 10 minutos, cara. É uma jornada, tem muitos materiais para ler. E parte de uma convicção de identidade. Você tem que ter convicções. A Bíblia é a verdade. Portanto, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, embora eu sinta, eu não mudo de convicção de que eu sou um homem, eu sou uma mulher,
E essa convicção vai alimentando o meu pensamento, e é possível que eu mude de pensamento a partir dessas convicções. Então você tem que se agarrar às convicções, porque senão vai criando gêneros. A palavra gênero é uma mudança de linguagem que expressa uma não realidade. A realidade que Deus criou é uma realidade de sexos. Deus não fez gêneros, Deus fez sexos. Entendeu? E o sexo biológico manifesta quem você é. Quer mais alguma que vocês pensaram em responder? Não sei, tem aí. Oi? Qual? Do dedo duro? Qual que é do dedo duro? A 12. Lê a 12, então. Eu não sei. Se caso eu souber que uma pessoa entre nós tem problema com sua sexualidade, eu devo avisar os líderes? Depende do tipo de problema, né? Não sei. Se a pessoa está abusando de outras pessoas no nosso meio, é um problema com sexualidade, né? Aí tem que avisar os líderes. Agora, eu sei que a pessoa se masturba e vê pornografia. Eu tenho... Murilo, fulano de tal se masturba e vê pornografia. Não tem que fazer um negócio desse, né? O jeito certo de lidar com o pecado alheio é confrontar o pecado alheio na origem. Entendeu? Então, tipo assim, imagina que o irmão vem e confessa o pecado. Então, aí a questão é você estar lidando com o irmão que está confessando o pecado. Então, primeiro você aconselha, você não passa a mão. Não, irmão, essa história, gente, principalmente homens. Tudo bem, todo mundo se masturba no mundo. Todo mundo antes de casar se masturba. Todo mundo vê pornografia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que... Você pode pecar. Veja bem o que eu vou falar. Você pode estar em luta com o pecado, mas você não pode fazer paz com o pecado. Está entendendo? Tipo assim, realmente é um pecado generalizado, né? Isso, pelo amor de Deus. É plausível você cair em pecado, mas quando você se apresentar a esse pecado, fala assim, cara, eu sei que isso é um absurdo, eu preciso vencer isso, mas eu estou numa luta com isso. Entendeu? Para você não pacificar o pecado, você não fazer... Aí, então, mas a pergunta é outra, né? Como você faz? O irmão que recebe, a pessoa que está se confessando, recebe a confissão, manifesta o perdão de Jesus sobre aquela pessoa, ora pela pessoa e orienta e caminha com a pessoa para ela vencer o pecado. Agora, se o irmão pega o outro em pecado e sabe que o outro está cometendo pecado, vai lá sei lá. Você confronta a pessoa primeiro. Agora, tem casos, por exemplo, você está no retiro, aí você chegou no quarto e tem 2 pessoas se pegando. Tem que contar para os líderes, não tem o que fazer, entendeu? Tem que falar para os líderes, ô Murilo, seguinte, a gente chegou lá no quarto, estava no meio do culto e os 2 estavam se pegando. A gente vai expulsar os caras do retiro. Quer dizer, a gente vai confrontar os caras, eu acho. Eu não sei, estou respondendo de pronto. Assim. Vai confrontar os caras e vai ver se vai deixar os caras no retiro. Se eles se arrepender muito, a gente vai deixar eles no retiro. Agora, sei lá, não sei se respondi isso ou não respondi essa pergunta. Acho que isso, você não tem que ficar dedurando a pessoa. Agora, por exemplo, fofoca. Se X fofoca de Z para Y, Y se discorda da fofoca de X, confronta X. Se concorda com X a respeito do que ele pensa dizer, fala, X, você não deveria estar falando isso, eu concordo com você, mas então vamos falar nós dois com o irmão, porque ele é nosso irmão, a gente tem que ser uma comunidade profética e confrontar o nosso irmão, porque ele realmente está errando. A última coisa que você faz é pegar e falar com Z. Z, o X está falando de você isso, isso e isso. Porque aí você gera uma mácula no coração de Z que ele nem precisaria saber que X está falando mal dele. Não precisaria, você confronta na hora. Só que a gente não quer ter que lidar com o desconforto de confrontar as pessoas. A gente quer falar que o outro está falando, quer falar que o outro está pecando. A gente, né? Eu falo assim, alguns, enfim.
Enfim, é isso. Então a gente tem que ser uma comunidade profética. Quando Efésios 4, a partir do 11, diz que Deus deu alguns para profetas, ser uma comunidade profeta não é ser uma comunidade que fala o que vai acontecer no futuro. Ser uma comunidade profética é ser uma comunidade que corrige uns aos outros. Isso é a função profética nas Escrituras. Principalmente, isso que os profetas faziam. Eles corrigiam as pessoas. Então, a gente tem que se dispor a se desgastar com os irmãos que estão em pecado, para preservar a nossa comunidade de fé. Se a pessoa peca, você tem que chegar e você tem que confrontar, você tem que estudar, você tem que orar para poder confrontar a pessoa. Se um irmão abraça uma menina e aperta os seios dela, assim, próximo, isso é uma coisa inadequada em público, você tem que chegar nele e falar assim, irmão, tirar ele de lado e falar, irmão, isso não é adequado, cara. Você já viu o Murilo abraçar a Carol desse jeito? Já viu o Josimar abraçar a Selma desse jeito? Não dá. Né? Então, esse tipo de coisa. Eu terminei. Uma das que mais... realmente, né, as perguntas sobre assim, sexualidade, relacionamentos, as que mais aparecem. Né? Por exemplo, por que o sexo é só para dentro do casamento? Ou conversas difíceis que eu tenho que ter antes de namorar ou no namoro, ou, por exemplo, como saber se eu estou emocionalmente preparada. Teve várias assim nesse estilo, e essas são todas perguntas que já está respondido lá na série de mensagens, né, Sex do Sex Talks. Talks. Então, se vocês entrarem lá no Spotify, gente, é só procurar Vetorizando, a gente manda o link lá. E não quer dizer que a gente não vai responder em algum momento, aqui vai acabar o isso. tempo. Então, vamos para o último momento do nosso Pergunte aos Líderes. Tem uma pergunta que eu acho que eu não gostaria de deixar passar, assim, né? A última ali. Todo mundo deveria encontrar uma vocação específica? Aí fala santa ambição, vocação. Na sua opinião, o que é ser próspero? Eu vejo assim, gente, que principalmente assim, todo mundo tem uma vocação. Primeiro que não tem graduações de vocação. Essa vocação é mais santa do que essa vocação. Então você vai ficando crente, até se tornar um pastor ou um missionário. Ou você vai ficando... Se você é muito crente, você no mínimo é uma pessoa de muito sucesso. Entendeu? Do ponto de vista humano. Não. Tem pessoas... Imagina na parábola dos talentos. Tem um que recebeu 1 talento, um que recebeu 2 talentos, um que recebeu 5 talentos. Aí das minas, 10 minas, 5 minas, 3 minas. Como eu disse, tem gente com pontos de partida diferentes. Só que a pessoa que multiplicou 2 talentos para 4 talentos recebeu o mesmo elogio de Deus da pessoa que multiplicou 5 talentos para 10 talentos. Então, o fato de você ter mais evidência ou menos evidência não quer dizer que você agrada mais a Deus ou agrada menos a Deus. Então, é possível que alguém que trabalhe de mecânico ganhe um salário não considerado grande e sustente a sua casa, ore com os seus filhos à noite, conserve a sua fé, cuide da sua esposa, agrade muito mais a Deus do que um grande empresário que lidera na igreja e que ganha muito dinheiro, ou que um grande pastor que pastoreia 2.000 pessoas, entendeu? Quem vai olhar e falar, quem tem a balança de pesar e a régua de medir é Deus. Então, assim, pense nos Pedros, João, Josildo, Maria, Benjamim, que não estão em evidência, mas Deus vai olhar para eles e falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E tem aqueles que estão em os valadão, os não sei quem, mas tem entre eles pessoas que Deus vai olhar, não estou falando que os valadão são... Embora eu discorde muito do André Valadão, por exemplo, entendeu? Eu acho uma pessoa desequilibrada totalmente. Eu não acho que alguém que tem um look de 150 mil reais é uma pessoa equilibrada, tá? Então, assim, manifestando opinião, eu não acho que uma igreja tem que ter área VIP. Não tem motivo nenhum para ter área VIP, para pagar para entrar na igreja. Então, só manifestando opinião aqui. É possível que, embora ele cuide de uma igreja que tem 700 igrejas ao redor do mundo, ele agrade menos a Deus do que o Josildo, que ninguém conhece. Entendeu?
Então, sucesso... a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida do homem não consiste naquilo que o mundo diz ser sucesso, nem o que a igreja diz ser sucesso. A vida do homem consiste no que Deus diz ser sucesso. E às vezes aqueles que... Então não diga o olho que... Entendeu? Aqueles negócios todo, né? Então os últimos serão os primeiros, aqueles que têm menos importância são os que têm mais importância. Então a gente não sabe, cara. Às vezes você não foi chamado para ser líder de uma grande igreja ou líder de uma grande empresa, mas você quando você vai limpar o banheiro da igreja, Deus vê o seu coração e você limpa aquele banheiro de uma maneira que agrada o coração de Deus, e Deus se agrada mais de você do que do pastor da igreja. Isso vai acontecer muito, velho. E tem outra coisa, a Bíblia diz que no final, maridos vão ser levados e esposas deixadas. Maridos vão ser deixados e esposas levadas. A sua fé é particular, não é nem do seu casamento, entendeu? Então, você serve a Deus de maneira muito peculiar, pessoal, particular, e é diante de Deus que você presta contas. Entenderam? Eu tenho medo, às vezes eu falo de viver uma vida grande aqui, vocês sabem disso, né? Eu quero, com isso, tirar a gente de um conforto, né? Porque vocês têm potencial e tudo mais, mas eu tenho medo de passar a impressão para vocês, é uma impressão que eu não creio, que a vida é sobre ter sucesso, entendeu? O sucesso... Não, a vida é sobre ter sucesso diante de Deus. É isso. Por isso que eu falo assim, economize num lugar que ladrão não rouba, esse tipo de coisa aí. Eu me estendo bastante, né? É isso aí. Tem até a frase do Chesterton, né? Que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Né? Então, vivendo a sua vida comum. Vivendo a sua vida comum. Tem muito mais a ver com se a gente agrada a Deus ou não, né? E aí tem 2 perguntas rápidas, só para a gente finalizar. Que a primeira é: qual o seu filho... Meu filho é o Timóteo. E o pior qual é o seu filho preferido, mas não é isso não. Qual é o seu livro preferido de vocês? E aí, para indicar um teológico, né, para o povo, e também um não teológico, né, ficção, alguma coisa assim. Começa aí, namorada. Imagens, eu quero imagens. Eu gosto Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Muito bom, Elizabeth Elliot. É um livro muito bom. E não teológico? Polêmico. O Narnia é muito bom. Eu gosto muito do Harry Potter. Pô, Harry Potter é maravilhoso. Inclusive a narrativa tem todos os sinais das escrituras, assim, eu posso, enfim, agora tem que julgar o que é bom e discernir, né? E tem um filosófico também que eu não terminei de ler ainda. O Verdade Absoluta é um filosófico muito bom, tem que ler. E um que eu comecei a ler que me chamou muita atenção é o Transhumanismo e a Imagem de Deus. Top. Fala sobre tecnologia. Pensa rápido. Ixi, a Bia sempre briga comigo. Eu acho que o livro teológico que mais me impactou foi Em Busca de Deus, do John Piper. Eu li 2 capítulos e buguei, fiquei 8 anos sem ler o livro de novo, porque era demais para mim. O livro não teológico que mais me impactou foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Realmente esse livro mudou minha vida, minha trajetória, né? Então, um livro muito bom. E o livro de ficção que mais me impactou foi O Senhor dos Anéis. Bom, e a última pergunta é: o que vocês mais aprenderam liderando o Vetor? Nossa! 2 minutos? Cavei. Não é bonito, mas é profundo. Você começa.
difícil, assim, pá. Pá! Não prepararam nada, não. O que eu mais aprendi liderando o vetor? Nossa, não tem como aprender só uma coisa. Acho que o que talvez eu fui aprendendo, né, ao longo desse tempo e que eu desejo também passar é que a nossa vida ela não está, nós não estamos aqui para ter uma vida almejando um conforto. Nós estamos aqui para cumprir algo específico que Deus nos chamou para fazer. Então, a liderança, acredito que ela ensina muito isso, assim, que a liderança ela não é confortável, ela é desgastante, ela demanda bastante coisa emocionalmente, de tempo, de agenda, você abre mão de muitas coisas. Muitas vezes, por exemplo, vamos viajar? Não vamos, tem isso. Vamos? Não vamos, tem culto. Sábado, vetor, pregação. Então, acho que é isso, assim, o que mais talvez fica para mim, que eu também tento passar é isso, que a gente não está aqui para ter uma vida de almejar o conforto, mas uma vida para cumprir uma vocação específica. Claro, muitas coisas, mas o que me vem à mente mais forte agora é o que eu mais aprendi liderando o vetor, é que a igreja local é a esperança do mundo. Embora a gente tenha muitas dores e muitas marcas também, a gente tem mais alegrias. Tem coisas que só acontecem em igreja, cara. Sabe? Deus cuida da sua igreja, Deus tem um compromisso com a sua igreja. É mais sobre Ele é o protagonista da história da igreja. As portas permanecem abertas por causa dele, sabe? Deus tem um envolvimento. Sim, eu vi tantas pessoas, eu vi várias pessoas, tantas, não sei, mas eu acompanhei tantos jovens sendo transformados e eu acompanhei cada coisa em retiros, assim, aquele momento de perdão no retiro que o Chickens e a Belle estavam. Um negócio assim, só acontece em igreja. Isso não acontece em lugar nenhum no mundo, velho. A igreja local é o ó do Borogodó, sabe? Igreja é o ó do Borogodó, velho. Sabe? Deus ama a igreja dele, Deus cuida da igreja dele. E Deus cuida de quem cuida da igreja dele, sabe? Deus cuida de quem cuida da igreja dele. Deus se importa, Deus valoriza. Tem uma coroa especial, inclusive está escrito em Timóteo, nas Escrituras, para aqueles que cuidam da igreja, sabe? A igreja é a instituição mais importante do universo. A igreja é realmente o que transforma o mundo. É isso que eu aprendi liderando o Vitor. É isso. Só voltando nos livros, lembrei de uns aqui. É porque às vezes a gente fica preso em As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, tal, que são livros cristãos, né? Mais puxados para os livros cristãos. Mas aí eu lembrei tem O Velho e o Mar, que é um livro muito bom, do Hemingway. E o Novembro de 63, do Stephen King. Não é de terror, tá? Mas a escrita dele é muito boa. E também tem Eu Sou a Lenda, que é o livro que não tem nada a ver com o filme, mas é muito bom. E aí é sempre bom a gente chegar num livro assim, né? Com o olhar cristão, né? Então você julga aquilo e sempre com viés cristão, né? Mas é bom porque um não cristão que me marcou muito assim foi O Caçador de Pipas, cara. Não sei se vocês já leram, é muito bom. Então é bom porque Deus escreveu um livro, né? E a gente precisa se acostumar com a leitura. Então esses livros assim é bom para a gente pegar o hábito, né? Bom, é isso, gente. A gente queria agradecer todo mundo que veio, que fez as perguntas. Agradecer o Murilo e Carol também, né, que tem nos ensinado, nos liderado assim, com muita... mostrando muita relevância, assim, né? A gente realmente viveu uma vida relevante, uma vida de servir com amor. E a gente tem aprendido muito com vocês, né? Somos muito abençoados por isso. E é isso, galera. Até a próxima!
Se sua pergunta não foi respondida, pode falar com o seu supervisor. A Bia e o Fer são supervisores, o João, a Mari, o Pedro, né? Você pode falar ou pode falar conosco também, manda Manda no direct. Manda no direct. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.